E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar do quarto episódio da segunda temporada de Pacificador. E, mano, esse episódio foi insano. Esse capítulo já se inicia com um flashback de 35 anos atrás. No flashback, descobrimos como o pai do Chris conseguiu acesso à porta que leva ele para diversas outras dimensões. Isso aconteceu durante uma caçada. Ele acaba atingindo um alienígena sem querer, inicialmente, e após machucar ele, mesmo alienígena pedindo ajuda e provavelmente não aparentando ser uma ameaça, o pai do pacificador mata ele. E após isso, ele tem acesso a um artefato que lembra o capacete do pacificador e, obviamente, a porta. E depois disso, temos mais uma vez a abertura maravilhosa de Pacificador. E finalmente as pessoas estão começando a reconhecer que essa abertura é tão boa quanto a da primeira temporada. E lembrando que eu defendo essa abertura desde o primeiro episódio, beleza? Vai descer. Após o flashback e após a abertura, temos uma recapitulação do que a Argus está indo fazer lá na casa do Chris. Essa cena tem um tom bastante cômico, mas também serve para mostrar o peso das próximas ações que eles estão prestes a tomar. A Argus quer o acesso àquela porta que dá acesso a diversas dimensões. Também temos a recapitulação da função de cada personagem ali. O Economos, por exemplo, eles querem o talento dele para conseguir hackear a senha que dá acesso a todo aquele rolê dimensional. Também temos o Caçador de Águia, ele tá lá para matar especificamente o Wiggly, já que no segundo episódio ele deu trabalho pros agentes da Argus. E obviamente temos todo o resto do elenco ali de apoio para ajudar na invasão. E é aí que entra o mestre Judoka, o cara é muito bom no que faz e tá lá para descer a surra mais uma vez no pacificador. Enquanto os agentes da Argus estão indo para casa do Chris, o Economos aproveita para mandar uma mensagem para ele alertando do que está prestes a acontecer. Agora voltando para casa do Chris, ele tá acordando abalado depois de tudo que aconteceu nos episódios anteriores. Ele acaba percebendo que sua casa tá toda bagunçada, mas ele não entende exatamente o que aconteceu. Ele não sabe que a Argus tentou invadir ela e que o Wiggly desceu a porrada em geral. Ele até briga com o Wiggly, poxa, o que é que você fez aqui na casa, enfim. E após essa breve discussão com o Wiggly, ele vê a mensagem do Economos e entende exatamente o que está acontecendo ali. Então, para fugir de lá o mais rápido possível, ele pega as duas únicas coisas que importam para ele ali: o Wiggly e também o artefato que tivemos a oportunidade de ver lá no início do episódio, através de flashback. Então ele sai voado de lá. Basicamente, na mesma hora que os agentes da Argus também chegam. Enquanto o Chris foge, os agentes da Argus se organizam extremamente rápido. Sasha pede para que o Economos acompanhe o caçador de águia nesse momento. Essa cena é boa porque rola até uma piada sobre uma possível apropriação cultural, porque o personagem que o ator Michael Rooker está interpretando é possivelmente ali um personagem com descendências indígenas. Então o Economos acaba soltando uma piadinha sobre apropriação cultural. Enfim, algo que pode passar despercebido, mas eu acho interessante comentar aqui. Chris consegue escapar, mas o mestre Judoka vai atrás dele. Os dois têm uma luta muito insana, mas o pacificador consegue vencer. E pega mais uma vez o objeto que ele havia deixado cair durante a luta. Esse artefato que dá acesso a essa dimensão. Em paralelo, o Economos, que tá com o caçador de águia, percebe que ele está prestes a tentar matar ele. E obviamente que ele não vai deixar ele fazer isso. E ele acaba nocauteando o coitado sem ele perceber. Aliás, coitado não, porque ele mata a águia, ele merece isso mesmo. Então o Economos acaba salvando o Wiggly. Não sabemos se de fato ele iria acertar o tiro, mas que bom que isso não aconteceu. Inclusive é muito engraçado que quando o caçador acorda, o Economos vai tentar justificar o que aconteceu. Ele fala que o Wiggly estava acompanhado com uma outra águia. Aí o caçador fala, não, mas águias são animais solitários. Então o Economos fica tipo, que estranho, né? E após isso, o caçador começa a acreditar no que o Economos falou. E inclusive traz uma justificativa para isso. Ele acaba lembrando das lendas de Yakama e Mesaki, onde aparentemente elas falavam de uma águia primitiva, que era uma águia que comandava todas as outras. Mano, que bagulho doido. E o Economos só aceita. Tipo, ele fica tipo, enfim, depois de tudo isso, um dos agentes vai até o Economos e o caçador e solicita a presença do Economos lá dentro, porque eles querem utilizar os talentos dele para descobrir a senha do pacificador e então ter acesso lá à dimensão. Em paralelo a tudo isso que tá rolando, a Debayu recebe uma revista onde tem um anunciozinho dos serviços dela. Ela fica toda felizinha, manda mensagem pra namorada dela, mostrando que ela tá ali tentando fazer a sua carreira acontecer. Eu, pelo menos, achei isso muito bacana. Após isso, Chris liga pra ela desesperado, solicitando a presença dela. A coitada, sem entender nada, vai atrás dele. E quando finalmente ela encontra ele, é a hora de explicar o que tá acontecendo pra ela. Mas antes de mais nada, ele pede que ela leve ele para Seattle Hills. E a mesma obedece, mas questiona o que tá acontecendo ali. No caminho, o Chris explica que o artefato que ele tem dá acesso ao portal dimensional. E ele também menciona que fez isso 2 vezes, e ambas era quando ele ainda era criança. A primeira vez que ele teve acesso a esse artefato para mudar a porta de lugar foi da floresta lá para o trailer de seu pai. E logo depois, do trailer do seu pai
pra casa. A Debaio até faz uma piada porque ela achava que o pai do pacificador que havia feito esse portal. E o Chris nega e até fala que ele era meio burro. E logo depois ela questiona, e os seus capacetes, quem fez? Mas ele não fala, ele não dá uma resposta concreta. Então talvez a gente saiba disso futuramente. Logo depois o pacificador conta pra Debaio tudo o que aconteceu na outra dimensão, como lá tudo aparentemente é tudo muito perfeito. Vale lembrar que tá rolando algumas teorias aí no Twitter que essa dimensão talvez não seja tão perfeita assim. E talvez essa dimensão guarde um segredo muito oculto, muito sujo por lá. As pessoas perceberam que basicamente todos os figurantes, todos os personagens dessa outra dimensão são todos brancos. E tá rolando essa teoria que talvez essa dimensão seja composta por nazistas. Tô falando assim pro YouTube não derrubar meu canal, beleza? Depois de todo esse rolê, o Chris e a Debaio chegam onde queriam ir. E ele fala que aquela casa era do avô dele e que quando ele era criança, o pai dele levava ele e seu irmão pra lá pra caçarem. Chegando lá, ele também liga pro vigilante solicitando a ajuda dele para o que ele está prestes a fazer. Quando Equanimous chega até a Sasha, ela fala que chegou a hora dele abrir aquela porta lá, utilizando os recursos que ele tem. Então ele aproveita para enrolar, vai na van, pega o objeto que ele vai utilizar para ter acesso à senha, mas antes disso ele liga mais uma vez pro Chris e fala o que está prestes a acontecer ali. Então entramos em uma cena de sequência onde dois eventos em paralelo estão acontecendo. De um lado temos o Equanimous enrolando o máximo possível os agentes enquanto tenta colocar aquele aparelho para ter acesso à senha. Do outro lado temos o pacificador abrindo aquele artefato e mexendo nos botãozinhos lá para fazer o que até então a gente não sabia, mas era basicamente transferir aquela porta que tá na casa dele para onde ele está naquele momento. Porta essa que dá acesso a diversas outras dimensões. Então essa cena acaba rolando em paralelo. E no mesmo momento que o Equanimous, depois de enrolar muito, consegue descobrir a senha para então abrirem a porta e os agentes da Argus terem acesso, o pacificador consegue, do outro lado, fazer essa transferência de lugar. Inclusive tem uma espécie de explosão na hora que é muito bonita visualmente de ver. Os agentes da Argus ficam extremamente decepcionados porque eles não conseguiram o que eles queriam ali. Então a Sasha ela liga pro Rick Flag e avisa, olha, deu tudo errado aqui. E o cara fica puto, e com razão, porque obviamente o pacificador não ia botar uma senha ali pra um quartinho normal, né? Então ele tem essa noção que, obviamente, o pacificador tirou o que quer que tivesse ali que dava acesso às dimensões. Então ele resolve ir pro plano B, e esse plano B tem nome e se chama Emilia Harcourt. Quando o Rick Flag chega até Emilia, descobrimos que ele sabia da relação que ela tinha com o filho dele. E ele questiona ela, você lembra o que você falou pra mim no funeral do meu filho? E ela fica tipo, lembro sim. Mas aí ela relembra ele que o Chris só matou o filho dele porque Amanda Waller pediu. E quando ele vai falar que até ele já rebateu a própria Waller, ele cita Pocolistão, que é o lugar onde ocorreu os eventos de Criaturas no Comando. Uma série que inclusive eu adoro e eu fiz toda a cobertura aqui no canal. Se vocês quiserem assistir, tá os vídeos aí, beleza? Após isso, o Rick Flag revela algo que a Emilia já estava suspeitando, que a Waller meio que barrou ela de todas e qualquer possibilidade que ela poderia ter de trabalhar novamente no lugar que ela queria. E o Rick Flag oferece a chance de redenção para Harcourt. Ele fala que se ela dizer para ele onde o Chris está, ele pode contratar ela novamente. E sabemos que isso é uma oferta que é bastante, como podemos dizer assim, apetitosa para Harcourt, porque a única coisa que ela fez na vida inteira dela foi o trabalho dela, e agora ela não poder exercer essa função tem deixado ela muito chateada. Inclusive nesse próprio episódio a gente pode ver também mais uma vez ela lutando com o cara lá, ou seja, meio que tentando mais uma vez se punir. Mas enfim, descobrimos mais pra frente que ela aceita essa proposta. E não julguem ela, beleza? Porque para pra pensar em tudo que ela tem passado desde o primeiro episódio dessa temporada. Eu não consigo julgar ela, pessoal, foi mal. Agora, voltando mais uma vez pro Chris, ele e a Debaio têm uma cena excelente, onde ela fala pra ele que por mais que a grama do vizinho pareça mais verde, essa dimensão que ele visitou não é a dimensão dele. A dimensão dele é a que ele está naquele momento, e é nela que ele tem que ficar. O Chris discorda, ele fala que nessa outra dimensão o pai dele tá vivo, o irmão dele tá vivo, que lá tudo parece tão melhor, e é pra lá que ele quer ir. Nesse momento, o vigilante chega e acaba atrapalhando o diálogo ali dos dois. O Chris sai, manda mensagem pra Emilia porque ele quer falar com ela. E no mesmo momento ela fica tipo assim, putz, é isso, eu vou dizer onde ele tá. Eles acabam marcando um encontro em um determinado lugar, lugar esse que a Emilia fala pro Rick Flag e os agentes da Argus, e o Chris também pede o carro do vigilante pra ir atrás da Harcourt. Ele até fala, mano, mas isso não é um pouco perigoso, você fazer isso? Ele fala, sim, é, mas que ele precisa dela pra tomar uma decisão. Não podemos ter 100% de certeza qual é essa decisão que ele quer, mas provavelmente, diante de tudo que foi falado nesse episódio, ele quer ir pra essa outra dimensão, mas quer dar uma última chance pra Emilia Harcourt pra ver
qual é a dela, né? Na minha opinião, claro. Voltando pra Haircut mais uma vez, ela revela oficialmente agora onde o Chris está. O Economus faz aquela cara de decepção. Inclusive, o Economus não pode mais mandar mensagem pro pacificador, porque assim que o Rick Flag chegou, ele tirou o celular dele porque ele não confiava nele. E até que demorou pra fazer isso, né, gente? Porra, como é que esses agentes são tão inteligentes assim e contratam alguém que é um dos melhores amigos do pacificador numa missão contra ele? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Depois disso, temos uma cena que me deixou bastante preocupado. Lembra aquele caçador da águia que até então não fez nada demais? Então, ele começa a fazer um ritual pra saber onde o Wiggly está. E, mano, é um ritual assim que é uma parada bem sinistra, porque ele consegue, de uma forma muito doida, descobrir o lugar exato onde o Wiggly está. E ele promete ir pra lá para caçar essa possível águia primitiva. Em paralelo, também podemos ver os agentes da Argus já esperando o pacificador no ponto de encontro que ele marcou com a Haircut, e também vemos o mestre Shudoka levantando depois da surra que ele levou do pacificador e caminhando para algum lugar. Obviamente deve ser para onde ele tá. Caso vocês não lembrem, eu fui uma das pessoas que teve acesso aos 5 primeiros episódios do pacificador, então eu sei exatamente o que acontece no próximo episódio. E eu garanto a vocês que o próximo episódio é ainda melhor que esse, tá? Então eu vejo vocês semana que vem. Fui! Ah, tá, antes de acabar, deixem like, comentem, por favor. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que assiste Pacificador. E o meu cenário, ele tá passando meio que por uma modificação, tá? Porque onde eu gravava antes, que era mais pra ali, não dá mais. Porque rolou umas paradas, enfim. Eu tô ajeitando esse cenário e eu espero que no próximo vídeo o cenário já esteja bem melhor, beleza? Fui, tchau! Deixa um like.